Costa do Cabo, na África do Sul. A fronteira entre um continente ancestral e a imensidão do oceano. A batalha entre a terra e o mar criou um ambiente como nenhum outro. Este é um lugar de grandes contrastes, de oportunidades para alguns e dificuldades para outros. Uma vez por ano, um evento de proporções impressionantes invade a costa. Uma maré com bilhões de peixes. Sua passagem atrai a maior aglomeração de predadores do planeta. Este é um lugar selvagem e imprevisível. E o que é oferecido com generosidade pelo oceano também pode ser tirado. África incomparável. Costa do Cabo. O Cabo das Tormentas, onde forças irresistíveis encontram um objeto imóvel. Um lugar de choques violentos. Na extremidade sul da África, a Costa do Cabo se estende por 3.200 quilômetros, da província do Cabo Ocidental até KwaZulu-Natal. O cabo se forma sobre o cume de montanhas ancestrais, conhecidas como Cape Fold. Formados por quartzo e arenito, estes picos imponentes resistiram aos rigores do clima e à força das ondas por mais de 400 milhões de anos. Naquela época, quase todos os minerais aproveitáveis foram lixiviados. O que restou foi um solo empobrecido, onde a vida batalha para existir. Mas neste lugar ancestral, alimentado pelas riquezas do mar, a vida encontrou meios de prosperar. Hoje, a Costa do Cabo abriga mais de 11.000 espécies de animais e plantas, e 15% das criaturas marinhas do mundo. Muitas delas não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. E a origem desta incrível diversidade são duas correntes marinhas, potentes e contrárias, impelidas em direção à costa. A sudoeste, o afloramento de Benguela chega das áreas frias da Antártica. Vindo do nordeste, temos as águas mornas e tropicais da corrente das agulhas. Cada sistema traz benefícios e desvantagens. Juntos, eles governam o que acontece em cada baía, a cada semana. A consequência é uma cadeia de habitats interligados, que oferecem novas oportunidades para a vida prosperar. No extremo sudoeste do cabo, fica a Table Mountain, talvez o cartão postal mais famoso da África. Ele integra uma cadeia de montanhas que se estende da Península do Cabo até Cape Point. A história do Cabo começa aqui. É abril, o começo do outono no hemisfério sul. Perto da costa, um grupo de baleias jubarte.
Elas deixaram o frio da Antártica em uma migração de 8.000 quilômetros até as áreas de acasalamento ao longo da costa africana. Ventos fortes movem uma gigantesca bomba submarina, trazendo água fria e rica em nutrientes do fundo para a superfície. Conhecido como afloramento de Benguela, este fenômeno gera uma enorme proliferação de plâncton microscópico. Um banquete para as sardinhas. Estes pequenos peixes crescem rapidamente e morrem cedo. Por isso, precisam consumir o máximo de plâncton possível. O que lhes falta em tamanho é compensado em quantidade. Há literalmente bilhões delas. Uma refeição farta para os predadores. O atum albacora, com seu corpo hidrodinâmico e músculos fortes, é um dos predadores mais rápidos do oceano. Grandes cardumes caçam nas águas do cabo. Quando localizam as sardinhas, eles aceleram a 80 km por hora. No mar não há onde se esconder. As sardinhas se aproveitam de seu grande número para confundir os famintos predadores. Mas elas têm pouca chance contra um ataque tão fulminante. Mesmo as que conseguem escapar estão longe de estarem seguras. Os atuns não são o único perigo aqui. O afloramento de Benguela empurra suas águas geladas e as sardinhas em direção à Península do Cabo. Ali, pescadores experientes as aguardam. Os pinguins africanos. A maioria dos pinguins vive mais ao sul, nas águas geladas e repletas de peixes da Antártica. Mas, para acasalar, eles precisam fazer seus ninhos a 80 quilômetros de sua fonte regular de alimento. Graças à corrente de Benguela, a extremidade sul da África está ao alcance destas pequenas colônias de caçadores. Desajeitados em terra firme, os pinguins são vulneráveis a predadores. Incapazes de voar, os adultos só se sentem a salvo em algumas praias e ilhas. Os filhotes parecem estar sempre com fome. Como o som emitido por cada um deles é único, seus pais conseguem reconhecê-los quando retornam com o alimento. Com sua penugem felpuda, eles não podem nadar e observam ansiosamente enquanto seus pais saem em busca da próxima refeição. Eles podem levar vários dias para retornar. A linha costeira a oeste do cabo é repleta de densas florestas de algas. Elas escondem um segredo sombrio. Cações bruxa. Eles podem chegar a 3 metros de comprimento e pesar até 300 quilos. O cação-bruxa é um dos tubarões mais primitivos do planeta e parece inofensivo. Mas estes tubarões já foram encontrados com estômagos cheios de focas, peixes, outros tubarões e até pinguins. Existem 98 espécies de tubarão nestas águas, e para evitar os rivais, os cações-bruxa caçam protegidos pela escuridão. Eles já foram observados caçando em grupos para cercar a presa, o que lhes rendeu o apelido de lobos do mar. As algas são o esconderijo perfeito para estes caçadores em forma de torpedo armarem uma emboscada. Outros tubarões também se reproduzem entre as algas, onde seus ovos e filhotes estão seguros. Pelo menos na maior parte do tempo. Um bando de babuínos negros está se alimentando perto da praia. A pobreza do solo é um contraste gritante com a riqueza do mar.
Durante o verão, as águas frias que chegam à praia geram poucas chuvas, dando lugar a plantas mirradas, com folhas pequenas. Há poucos frutos e nozes, e as raízes são difíceis de arrancar. Famintos, os babuínos não encontram muita coisa para comer. Mas eles precisam obter energia em algum lugar. Os dois líderes aproveitam a maré baixa. E, de repente, há comida por todo lugar. Os babuínos não perdem tempo. Fáceis de pegar e abrir, os mariscos são muito nutritivos. Mas os babuínos precisam ser rápidos, porque a maré logo irá encher. O macho alfa do grupo tem um apetite maior do que os outros, mas parece ter um truque na manga. Ele quebrou uma parte da concha para recolher a polpa macia do marisco. Os babuínos planejaram sua viagem à praia com perfeição. Esta não é apenas uma maré baixa, mas uma maré de equinócio. 2 vezes por mês, quando o sol e a lua se alinham, o mar recua mais do que o normal. Os macacos mais experientes vão até as algas expostas. Eles sabem que há uma chance de encontrarem uma refeição saborosa. E logo a encontram. Bolsas com ovos de tubarões, uma recompensa muito valiosa. Os babuínos se arriscam, não só porque as ondas podem pegá-los, mas porque os leopardos ainda vagam em algumas partes do cabo. Mas a rica refeição de frutos do mar vale a pena. O banquete anima todos a fazer suas macaquices. Mas enquanto os grandes mamíferos lutam para sobreviver, os diversos microhabitats do cabo geraram uma formidável proliferação de plantas. A Península do Cabo abrange menos de 0,5% da África, mas abriga 20% de todas as plantas do continente, quase 9.000 espécies. Sozinha, a Table Mountain possui mais espécies que todas as ilhas britânicas. E enquanto poucos animais de grande porte vivem aqui, este tesouro abriga uma rica coleção de minúsculas joias. Cada uma delas é adaptada a esta terra difícil, mas bela. O papa-açúcar e o pássaro de sol prosperam com a fartura de néctar. Eles usam seus bicos longos e afiados para sugar as flores com a ponta áspera de suas línguas. Cada flor oferece pouco alimento. Por isso, os pássaros percorrem regularmente uma rota que inclui suas espécies de plantas favoritas. O camaleão anão do cabo também anda entre as flores coloridas. Ele espera que os insetos venham ao seu encontro para disparar uma arma altamente precisa. A língua pegajosa deste macho tem o dobro do comprimento de seu corpo. Ele a dispara com uma velocidade impressionante. Uma fêmea o distrai.
Mas ela não está interessada em romance. 80% das fêmeas de camaleões anões estão grávidas em algum momento. Elas raramente precisam da companhia dos machos. Às vezes, a atitude mais corajosa é uma retirada estratégica. 200 quilômetros a leste de Cape Point, as condições climáticas e marítimas começam a mudar. Aqui em The Hope, a corrente das agulhas traz águas tropicais de Moçambique, aquecendo a costa. Como a temperatura da água sobe para 20 graus, estas baías protegidas são um refúgio tranquilo para uma grande viajante do oceano. A cada ano, a baleia franca austral deixa a Antártica e vem até aqui para relaxar e dar à luz. Desde que a caça às baleias foi proibida na região, seus números estão crescendo 7% ao ano. Agora, cerca de 3.000 visitam as águas da África do Sul. As mães não se alimentam durante a temporada na Costa do Cabo. Toda a sua energia se concentra em cuidar dos filhotes. Nestas águas mornas e com leite nutritivo da mãe, os delicados filhotes rapidamente acumulam uma grossa camada de gordura isolante. Em apenas 3 meses, estarão prontos para fazer uma viagem de 3.000 quilômetros rumo ao sul, onde ficam as áreas de alimentação da Antártica. A região central da Costa do Cabo é um porto seguro para os Grouse do Paraíso, a ave nacional da África do Sul. Os Grouse têm o mesmo parceiro durante toda a vida, mas o relacionamento parece ser estranhamente inseguro. Por isso, os casais reafirmam seu compromisso o tempo todo. A fêmea alisa a delicada plumagem enquanto o macho parece se alongar. Somente quando está pronto é que ele começa a sua exibição. A fêmea parece genuinamente impressionada e o casamento, mais uma vez, está a salvo. Mas a noite não é a melhor hora para as aves apaixonadas se exibirem, e quando o sol se põe, os casais partem em busca de um refúgio seguro. Eles se juntam a um pequeno bando que está indo para um corpo de água rasa. Seus chamados atraem ainda mais a atenção. Um grande número de aves traz segurança, e os predadores não conseguem se aproximar delas aqui. Dentro de 1 hora, 2.000 Grouse irão se aglomerar para passar a noite no local. Estas planícies alagadas oferecem um refúgio valioso para uma das aves mais raras da África. A vida difícil no interior do Cabo levou muitas criaturas a viver no litoral, e há evidências de que esta migração desempenhou um papel crucial em nossa própria história. A leste de Hope fica a península de Jo'burg, uma pequena saliência que se projeta sobre o mar. Sua entrada despretensiosa esconde uma extraordinária descoberta. Pilhas de moluscos petrificados conhecidos como sambaquis. Cavernas como esta existem em toda a costa e alguns destes sambaquis remontam a 150 mil anos.
Acredita-se que a falta de alimento no interior levou nossos ancestrais para o litoral. Aqui, uma dieta rica em moluscos estimulou o desenvolvimento de seus cérebros, permitindo que evoluíssem para o Homo sapiens, os seres inteligentes que somos hoje. E parece que eles não se limitaram aos moluscos. Robert significa Montanha das Focas. A península abriga seus primos. É uma das poucas colônias de lobos marinhos do cabo do continente africano. Os ossos encontrados nas cavernas de Robert revelaram que os animais foram alvo de caçadores humanos no passado. Mas, como vivem isolados em uma península e no fundo de penhascos íngremes, estes gigantes desajeitados hoje estão a salvo de um ataque por terra. Esta colônia já tem 4.000 indivíduos. Os lobos marinhos encontraram um lar confortável em uma localização perfeita e bem perto de um vasto suprimento de comida. Todos os anos, em maio, ventos fortes sopram da costa, empurrando as águas mornas da corrente das agulhas para o mar aberto. Uma porção da água da corrente de Benguela é sugada para a praia e toma seu lugar, trazendo enormes cardumes de sardinhas. Esta migração forçada é conhecida como Corrida das Sardinhas. Os lobos marinhos do cabo sentem a aproximação dos cardumes e partem para encontrá-los. Mas sempre que deixam a segurança das rochas, correm um risco enorme. Centenas de tubarões brancos patrulham a costa do cabo. Eles chegam a quase 6 metros de comprimento e as sardinhas não fazem parte de seu cardápio. O alvo dos tubarões brancos são os predadores das sardinhas, como o atum, outros tubarões e, sobretudo, os lobos marinhos, que precisam passar por eles para chegar aos peixes. Os tubarões brancos migram de lugares tão distantes quanto a Austrália para chegar a este farto território de caça. Eles conseguem elevar a temperatura corporal até mesmo na água fria, ganhando grande velocidade e precisão. Os tubarões brancos estão no topo da cadeia alimentar marinha. Seus números demonstram como estas águas são férteis. Desde que os primeiros humanos chegaram à costa do Cabo, eles ansiavam pela fartura do mar, mas era perigoso lançar um barco em águas tão traiçoeiras. Durante a maior parte do ano, as sardinhas não ficam ao alcance. Felizmente, há muitos outros peixes no mar, e a cada maré de equinócio, as pessoas acordam antes do amanhecer para pescá-los. Estes homens são pescadores localmente chamados de strandlopers. Eles são descendentes dos habitantes originais da costa e pescam nestas praias da mesma forma que seus ancestrais o faziam há centenas, talvez milhares de anos.
Os strandlopers trabalham em uma série de armadilhas chamadas vivers, paredes semicirculares de pedra que estão por toda a costa. Na maré alta, elas ficam submersas, mas quando a água recua, os peixes ficam presos dentro delas. Tudo o que precisam é de um arbusto resistente para pegar a presa escorregadia. É um trabalho árduo, mas com um pouco de sorte, eles conseguem apanhar centenas de peixes em apenas algumas horas. No começo de junho, os cardumes de sardinha são levadas cada vez mais para o leste do cabo. À sua espera está um número enorme de bocas famintas. A Ilha das Aves, na Baía de Algoa, é uma das 6 áreas de procriação do Atobá do Cabo e, com uma população de 160 mil casais, é também a maior delas. Os atobás precisam acabar de criar seus filhotes antes da chegada das sardinhas. Assim, eles estarão crescidos o bastante para chegar ao mar e aproveitar ao máximo a abundância de alimento. Mas alguns filhotes estão ansiosos demais para entrar na água. E o preço da ousadia é alto. Há tantos filhotes que os lobos marinhos não conseguem comer todos eles. A grande maioria dos atobás sobreviverá. Mas não há garantias de que os cardumes de sardinhas estarão sempre ao seu alcance. No momento, os peixes estão em águas profundas, bem longe dos atobás. De forma lenta, mas constante, a corrente empurra as sardinhas para o leste, em direção a uma área chamada de Wild Coast, a costa selvagem. Não é difícil perceber por que esta parte do cabo tem este nome. Inúmeros navios encontraram seu fim aqui, atirados contra a praia por tempestades violentas e ondas enormes. A costa selvagem é o último refúgio natural intocado da África do Sul. Uma terra impiedosa, protegida ferozmente pelas pessoas que vivem aqui. Os Xhosas, depois dos Zulus, são a segunda maior tribo da África do Sul. Estas mulheres pintam o rosto com argila para se proteger dos elementos. Assim como seus ancestrais faziam há milhares de anos, elas procuram mariscos nas pedras, mas não para comê-los, e sim para usá-los como isca. É preciso ter coragem e imaginação para sobreviver aqui. Perto da praia, golfinhos.
Eles surgem em quantidade cada vez maiores nas águas mornas da costa selvagem. Assim como os atobás, eles esperam. Normalmente, os golfinhos caçam lulas em águas profundas. Mesmo tendo que vir à superfície para respirar, podem mergulhar 280 metros em busca de sua presa. Mas eles sabem que as águas mais frias e repletas de sardinhas estão chegando. É só uma questão de tempo. Mangues de aparência exótica ocupam os vários estuários da costa selvagem. São as únicas árvores adaptadas para viver na água quente e salobra, criando um ambiente único. Os pica-peixes dos mangais vasculham os mangues em busca de caranguejos terrestres. A carapaça dos crustáceos é dura, mas suas defesas não são suficientes para deter o potente bico do pica-peixe. Quando a maré baixa, surgem estranhos obeliscos. São raízes que absorvem oxigênio e permitem que as árvores cresçam até mesmo em solo saturado. Elas também retêm lama, estabilizando as fundações dos mangues e tornando a vida possível neste estranho mundo intermediário. 2 vezes por dia, as raízes são submersas pela maré cheia. Abaixo da superfície, há predadores de águas mornas. Os tubarões cabeça chata rondam as águas lamacentas dos estuários. São caçadores agressivos e os únicos tubarões capazes de tolerar tanto a água doce quanto a salgada. Por isso, os encontros com banhistas e pescadores são frequentes. Não é à toa que eles têm a fama de atacar mais humanos do que qualquer outro tubarão. Em mar aberto vivem os tubarões-tigre, ainda maiores que os cabeças-chatas e igualmente intimidadores. Eles percorrem toda a costa leste da África do Sul em busca de presas de todo tipo, como peixes, golfinhos e focas. Mas as tartarugas marinhas são sua especialidade. Os dentes curvos e serrilhados do tubarão-tigre agarram, sacodem e rompem sua carapaça protetora em minutos. Ainda há outros grandes devoradores de peixes. Os tubarões-areia e os tubarões-galha-preta. Todos estão famintos e à mercê das correntes. A corrida das sardinhas não acontece todos os anos. Ela depende da interação das correntes no lugar certo e no momento certo. Tubarões rondam a costa selvagem há milhões de anos. Mas o povo Xhosa é relativamente recém-chegado. Cerca de 6 milhões vivem na África do Sul atualmente. Muitos abandonaram sua cultura tradicional, mas aqui, no vilarejo isolado de Luandili, as pessoas ainda vivem da terra. E as crianças crescem aprendendo o modo de vida de seus antepassados. Ninguém sabe ao certo quando eles chegaram, talvez por volta de 1.300 anos atrás. Mas é fácil identificar seu legado. Seus ancestrais eram pastores que migraram das savanas do leste da África em direção ao sul. O gado demonstra riqueza. Quanto maior o rebanho, mais importante é o dono.
Mas a costa não é a terra prometida que parece ser. O solo é pobre. Poucas cabeças de gado conseguem sobreviver aqui. Forçados a permanecer no local pelas guerras com outras tribos, os Xhosas sempre viveram no limite. Então, no século XVIII, os colonizadores europeus chegaram. Seguiu-se uma série de guerras em fronteiras, e uma doença pulmonar matou mais de 80% do gado dos Xhosas. No começo da década de 1850, os britânicos haviam destituído do poder muitos chefes tribais. Depois de meio século de conflitos, a população local havia se rendido. Em 1856, uma adolescente teve uma visão. Os espíritos de seus ancestrais lhe disseram que os aldeões deveriam destruir as lavouras e levar o gado até o mar. Em troca, os espíritos arrastariam os colonizadores para o oceano e recompensariam os Xhosas com muitas cabeças de gado, bonitas e saudáveis. A princípio, os Xhosas estavam divididos e não sabiam o que fazer. Em poucos meses, o povo já havia afogado centenas de milhares de seus preciosos animais. A profecia não se realizou e mais de 70 mil pessoas morreram de fome. A profeta, de 16 anos, foi presa pelos britânicos e encarcerada na ilha de Robben. Apesar da tragédia, os Xhosas sobreviveram. A vida na costa selvagem continuou difícil, mas assim como os habitantes originais do Cabo, os moradores de Luandili se voltaram para o mar. Depois de pegar as iscas preparadas por suas esposas, os homens do vilarejo vão para a praia acidentada. Eles esperam atrair lagostins, uma iguaria em muitos lugares, mas aqui, uma fonte vital de alimento para seu povo. É um trabalho perigoso. Uma única onda pode arrastar os homens para o mar. A maioria não sabe nadar e tubarões enormes caçam no local. Mas para um pescador habilidoso, a recompensa é abundante. Estes grandes crustáceos são mais ativos à noite. Os homens não param até ter o suficiente para alimentar suas famílias. O futuro dos moradores de Luandili é incerto. A temperatura do mar na África do Sul está aumentando. A corrida das sardinhas, que depende da água fria, não aconteceu 3 vezes na última década. Outras espécies também podem ter migrado para outros lugares.
Diante de uma possível escassez de alimento, os aldeões de Luandili buscam a orientação de seus ancestrais, que se comunicam com uma curandeira conhecida como Sangoma. Suas poções e orações a colocam em um estado de transe, em que pode ouvir a sabedoria das gerações anteriores. É improvável que seus apelos tragam as sardinhas para Luandili, mas os cardumes finalmente se aproximam das praias. Além da costa selvagem, na extremidade sul de KwaZulu-Natal, as pessoas esperam a chegada da corrida das sardinhas. Na maioria das vezes, o drama se desenrola na linha do horizonte, mas de vez em quando, os peixes são trazidos até as praias. Por enquanto, tudo o que eles podem fazer é esperar. Em julho, quando violentas tempestades de inverno afastarem a corrente das agulhas da costa, a massa de água fria e 5 bilhões de sardinhas serão levadas em direção à praia. Waterfall Bluff é a porção mais estreita da plataforma continental, e uma curva na linha costeira faz as correntes girarem, aprisionando tudo que chega a este local. Os peixes já estão migrando há quase 3 meses, empurrados pela corrente de Benguela, ao longo de quase 1000 quilômetros. Agora, as correntes podem relaxar a pressão e enormes cardumes podem ser arrastados de volta para o sul. Mas este ano, a corrida das sardinhas já começou. Agora, em águas mais rasas, os enormes cardumes são vulneráveis, atraindo a maior aglomeração de predadores do planeta. Golfinhos se reúnem em bandos enormes, de até 5.000 indivíduos. Eles formam linhas de caça de mais de 1 quilômetro de comprimento, empurrando os peixes para a praia. Os tubarões também participam do ataque. Ao contrário da equipe de golfinhos, eles caçam sozinhos, com investidas ferozes contra os cardumes. Seus esforços combinados levam as sardinhas para perto da superfície, onde ficam expostas a ataques aéreos. Os atobá chegaram. Eles mergulham de uma altura de 10 metros, entrando na água a uma velocidade de 100 km por hora. Os lobos marinhos e pinguins também estão aqui, fazendo piruetas em um balé aquático nas águas prateadas. Em meio ao ataque dos predadores, as sardinhas formam cardumes defensivos, conhecidos como bolas de isca. É só o que podem fazer contra o massacre. As bolas de isca se comprimem cada vez mais com o desespero das sardinhas. E agora, elas estão vulneráveis ao superpredador da corrida das sardinhas. A baleia de Bright, um monstro de 15 metros, emerge das profundezas para engolir 10.000 peixes de uma vez com sua enorme boca. A água fervilha de predadores, todos capazes de causar ferimentos sérios uns aos outros.
Mas existe apenas uma vítima aqui. Algumas sardinhas acabam chegando à praia. É o que os pescadores esperavam. Eles se arriscam entre tubarões e correntes para pescá-las. As praias onde as sardinhas aparecem mudam a cada ano. Mas onde quer que surjam, as pessoas estão sempre prontas para aproveitar a oportunidade. Em determinados anos, até 700 toneladas de sardinhas são pescadas em poucos dias. Muitas vão para o mercado e o restante é distribuído entre a comunidade. A fartura dura pouco. Semanas depois, as sardinhas sobreviventes serão novamente levadas para o sul. Ninguém sabe se e quando o maior cardume da terra retornará. O destino da rica biodiversidade da Costa do Cabo está à mercê de suas poderosas correntes. Sem a abundância trazida pela corrente de Benguela, muitos passariam fome. E sem o calor bem-vindo da corrente das agulhas, poucos prosperariam. Nesta fronteira entre a terra e o mar, neste mundo imprevisível de fartura e fome, animais e pessoas sempre lutaram para sobreviver. Mas para aqueles que venceram esta batalha, a Costa do Cabo é um lugar de repouso e de abundância espetacular. Versão brasileira Vox Mundi.